Uma segunda onda de concessões e privatizações está em curso no Brasil. Portos, aeroportos, rodovias, sistemas de água e esgotos que estão saindo da gestão do poder público para as mãos da iniciativa privada. Dessas privatizações ou concessões, uma afeta mais diretamente o cotidiano do cidadão. A entrega dos sistemas de água e esgotos municípios a empresas privadas. No Brasil, o número de municípios que já fez essa transferência beira os 200, inclusive capitais como Campo Grande. No Maranhão, 3 municípios já trilharam esse caminho: São José de Ribamar, Passo do Lumiar e Timon, enquanto outros 3, Santo Inês, Bacabal e Barra do Corda, dão sinais de que vão andar nessa mesma direção. O programa Mesa Redonda está no ar. Aqui no programa Mesa Redonda de hoje, vamos debater sobre privatização do sistema de água e esgotos dos municípios do Maranhão. Para discutirmos mais sobre o assunto, contamos com a presença dos seguintes debatedores: Elizabeth Oliveira Góes, advogada e assessora de concessões e regulamentação da CAEMA, Companhia de Água e Esgotos do Maranhão. Guilherme Zagalo, advogado e assessor jurídico do Sindicato dos Urbanitários do Maranhão. Rafael Leitoa, deputado estadual pelo PDT e vice-presidente da Comissão de Obras e Serviços Públicos da Assembleia Legislativa do Maranhão. E Francisco Soares, ex-diretor da Agência Reguladora dos Serviços Públicos do Maranhão. Doutora Elizabeth, o processo que está em curso pode ser juridicamente caracterizado como privatização ou concessão? Na verdade, o processo aqui, né, que já aconteceu no município de São José do Ribamar e Passo do Lumiar, foi um processo de privatização, que passa por uma concessão. Na verdade, toda vez que há uma concessão, a iniciativa privada, esse é um processo de concessão e dentro das circunstâncias, como foi concedida a uma empresa privada, é um processo de privatização também. Doutor Zagalo, o senhor, como advogado do Sindicato dos Urbanitários, o sindicato, ele tem posição favorável ou contrária a essa questão da privatização do serviço de água e esgoto? O sindicato tem posição francamente contrária. A conta da privatização acaba recaindo sobre o cidadão e sobre os próprios participantes da categoria. Aqui no Maranhão, a tarifa básica da CAEMA é de R$ 1,49 por metro cúbico. Nos sistemas privatizados, nós vamos encontrar a tarifa mínima variando de R$ 2,21 por metro cúbico até R$ 3 por metro cúbico. Então, há, em alguns casos, até 100% de um preço 100% mais elevado do que o preço cobrado pela CAEMA. Principalmente por esse motivo, mas não só por esse motivo, o sindicato se posiciona contrário a essa onda de concessões que tem acontecido no estado do Maranhão. Deputado Rafael Leitoa, a sua base principal é Timon, onde o sistema lá foi privatizado, foi colocado na mão de uma empresa, né? O doutor Zagalo aqui fala a respeito dessa subida nas tarifas de água e esgoto, mas o senhor enxerga benefícios a longo prazo para a população? Eu não enxergo benefícios a longo prazo, eu enxergo a curtos prazos, né? O sistema de concessão que foi feito no município de Timon investe hoje num plano de investimento de a ordem de 180 milhões, sendo que destes 180 milhões, 100 milhões se dará nos primeiros 9 anos da concessão, onde as metas de universalização da água já está para o primeiro ano, com a construção da estação de tratamento de água, e a universalização do esgoto, entre coleta e tratamento de 100% até o 9º ano da concessão. Então eu não vejo melhorias a longo prazo, pelo contrário, eu vejo a curto prazo. Eu sei que é um tema recente, um tema novo, principalmente no estado do Maranhão, mas nós precisamos olhar pela ótica da resolutividade dos problemas, principalmente de saneamento no Maranhão. O que nos puxa hoje para o estado, um dos estados mais miseráveis do país, que é nosso IDH, que reflete diretamente na questão do saneamento.
Eu vejo que situações são expostas. O caso de Timon não teria outra saída técnica e econômica a não ser a concessão dos serviços de saneamento. Um órgão que existe há 47 anos, que não existe ainda a universalização da água e que existe 0% de esgoto coletado e tratado. Era um sistema autônomo que passou agora por um processo de concessão, discutido através do Plano Municipal de Saneamento Básico, que são instrumentos legais e instrumentos que precisam ser antecipados até a finalização de um contrato como esse. E, óbvio, com a criação também de uma agência reguladora, onde ela regulará todos os serviços que está sendo prestado pela empresa, que no caso é a EGEA, no caso de Timon, que criou uma sociedade de propósito específico com o nome Águas de Timon, que será regulado pela AGERT, a Agência Reguladora do município de Timon. Ou seja, é um contrato. A empresa, no caso a empresa privada, ela tem que cumprir todas as cláusulas contratuais, sob pena de rescisão, sob pena de penalidade, assim como um contrato um contrato normal. Então a agência reguladora também está para isso. Doutor Francisco Soares, o deputado Rafael Leitoa chamou a atenção para o caso das agências reguladoras como um ponto importante nesse processo aí de privatização dos sistemas de água e esgoto. O senhor tem experiência de ter sido diretor-geral da Agência Reguladora dos Serviços Públicos aqui do Maranhão, né, há alguns anos atrás. Qual é a experiência nesse sentido que nós temos? Olha, Luiz, quando a gente trata da questão que o Estado ele abre mão de realizar aquele serviço e faz uma delegação, não é? Mediante concessão, mediante permissão, às vezes até por autorização precária, para um órgão ou uma entidade privada, não é? O risco que fica é se o Estado não tiver o cuidado de fazer um controle, de fazer uma regulação e de fazer uma fiscalização adequada para essa concessão, não é? Então, eu diria que nesse ponto, os exemplos de privatização no Brasil que eu conheço e que funcionam dependem muito e quase que exclusivamente de uma agência fortalecida, uma agência reguladora com autonomia técnica, administrativa e financeira, aonde o gestor da agência não seja apenas uma pessoa nomeada pelo governo, mas que tenha estabilidade, que seja sabatinado ou pela Assembleia, no caso de uma agência estadual, ou pela Câmara, no caso de uma agência municipal, como no caso de Timon, ou pelo Congresso, no caso de uma agência nacional. Então eu vejo que a figura, o Instituto da Agência Reguladora, nesse modelo de privatização, ela é fundamental. Com agências fracas, a tendência é que o serviço cada vez mais entre em degradação. Porque não é só a questão do poder público prestar, ou do setor privado prestar o serviço, não é? São os mecanismos regulatórios. Tá. Mesa Redonda vai para um rápido intervalo e volta já. No programa Mesa Redonda de hoje, contamos com a presença dos seguintes debatedores: Elizabeth Oliveira Góes, advogada e assessora de concessões e regulamentação da CAEMA, Companhia de Água e Esgoto do Maranhão; Guilherme Zagallo, advogado e assessor jurídico do Sindicato dos Urbanitários do Maranhão; Rafael Leitoa, deputado estadual pelo PDT e vice-presidente da Comissão de Obras e Serviços Públicos da Assembleia Legislativa; e Francisco Soares, ex-diretor da Agência Reguladora dos Serviços Públicos do Maranhão. Doutora Elizabeth, como é que a CAEMA vê esta saída de diversos sistemas municipais do grande sistema de água e esgotos do Maranhão, que é operado pela CAEMA? Bom, eu posso dizer que não só a CAEMA, mas com certeza o Estado vê a questão com muita preocupação. Em primeiro lugar, porque a forma como se deu esse processo, né? Enfim, como isso aconteceu dentro da empresa, houve um distrato e não se passou dentro de um processo legítimo, e com prejuízo para a companhia. Por outro lado, existe uma preocupação sobre a questão do saneamento em si. A gente percebe, com a experiência aí no setor de muitos anos,
que os municípios que estão sendo objeto de concessão são municípios superavitários, são municípios onde há viabilidade econômico-financeira da prestação de serviços. Significa dizer que só há um interesse da iniciativa privada onde há efetivamente retorno e lucratividade. E, por outro lado, não há interesse dessa mesma iniciativa privada nos municípios, como disse, ressaltado pelo deputado, de menor IDH, os municípios mais pobres do Estado, e o Estado tem municípios muito pobres. Então, quando há esse processo de concessão à iniciativa privada, onde a companhia estadual, que é a maior prestadora de serviço dentro do Estado, ela perde municípios em que há uma viabilidade econômico-financeira, ela deixa de tornar viável a possibilidade de prestar serviços nos municípios mais pobres, por meio do cruzamento de subsídios. Então, essa questão é uma grande preocupação. Há também ainda uma outra questão. Hoje no país nós vemos um grande avanço da iniciativa privada nesses municípios. Por outro lado, os recursos, houve aí um grande momento de investimento no país nesse sentido, mas os recursos que são garantidos hoje à iniciativa privada são os mesmos recursos que são garantidos às companhias estaduais. Significa dizer que a CAEMA, por exemplo, acessa o mesmo recurso que a iniciativa privada. E, no entanto, a iniciativa privada, quando faz com uma grande margem de lucratividade, como já ressaltado. Os municípios em que houve a assunção dos serviços pela iniciativa privada, a tarifa, em alguns casos, quase duplicou, com prejuízo da população e sem nem qualquer incremento dos serviços. A gente reconhece que há algum ganho de produtividade pela iniciativa privada, mas, por outro lado, há uma grande perda social, né, e que é o mais importante. O saneamento ele precisa ser visto de uma forma conjunta, ele não pode ser visto exclusivamente como um negócio, ele tem que ser visto sob o aspecto social, sob o aspecto da população. E essa é uma grande preocupação. Há o investimento, mas em muitos casos esse investimento está sendo realizado com a privação dos recursos do Fundo de Participação dos Municípios. Algumas concessões estão sendo feitas com a junção desses recursos do Fundo de Participação dos Municípios. Isso, às vezes, é preocupante. Os municípios estão perdendo a sua arrecadação e a iniciativa privada, de fato, pouco investe nesse sentido. Por outro lado, há sim realmente a questão da agência reguladora, mas esse processo, quer dizer, a lei de saneamento, a lei 11.445, ela estabeleceu que o plano de saneamento é condição de validade num contrato, né? E a agência reguladora, as regras da agência reguladoras, elas já devem estar definidas desde o processo de licitação. E esses processos têm acontecido aqui no Estado de uma forma bastante aleatória. Alguns sem plano de saneamento, outros sem plano de saneamento em que não houve consulta e audiência pública, agências reguladoras que ainda não estão estabelecidas. Então, assim, todo esse processo está acontecendo de uma forma bastante estranha e preocupante, porque condições de validade prévias não estão sendo cumpridas. Então, há uma grande preocupação nesse sentido. Luiz, isso é muito importante, isso que a doutora Elizabeth nos traz. Primeiro, nós temos que levar em conta que, mesmo onde a iniciativa privada está assumindo no Maranhão, em todos os casos, os 3 municípios onde já houve a transferência e os 2 onde já houve a licitação, a iniciativa privada não assumiu o serviço como um todo, assumiu apenas zona urbana. Isso aconteceu em Timon, Ribamar e Passo do Lumiar. E também nos procedimentos de licitação de Santa Inês e Barra do Corda, que estão ainda aí com pendências judiciais. Ou seja, caberá aos municípios arcar com a prestação desse serviço na zona rural, que é mais caro. Você tem uma densidade menor de usuários do serviço, então é muito mais caro você levar o saneamento para esses municípios. Todos esses contratos, quando nós vamos analisar, nenhum deles está assegurando, ao final dos 30 anos da concessão, 100% de cobertura, mesmo na zona urbana. Então, esse discurso de que a privatização será uma panaceia, um remédio maravilhoso que vai resolver os problemas do saneamento do Maranhão, com todo o respeito daqueles que o defendem, eu não consigo encontrar isso nos contratos de concessão que foram assinados. As irregularidades mencionadas pela doutora Elizabeth são irregularidades formais, são exigências formais da Lei 11.445 que têm sido descumpridas,
Fruto disso é que nesses 3 municípios já existem pelo menos 5 procedimentos de investigação no Ministério Público. 2 em Ribamar, 2 em Passo do Lumiar e 1 procedimento em Timon. Claro, são investigações preliminares. No caso de Timon já existe uma ação judicial movida pelo Ministério Público. Nós não temos ainda um juízo de valor definitivo do Poder Judiciário, mas a forma como esses procedimentos têm acontecido do ponto de vista formal geram dúvidas mesmo sobre a regularidade, sobre vamos dizer assim, a efetividade. E nós estamos falando de contratos de concessão que variam de 230 milhões de reais a 1 bilhão e 400 milhões de reais para um período de 30 anos. São contratos muito elevados em que, vamos dizer assim, a forma como está acontecendo possui muitas falhas e, olha, eu sem querer desrespeitar nenhuma entidade reguladora que foi criada, nós no Sindicato dos Urbanitários não acreditamos na forma como tem acontecido na regulação municipal. Vou dar um exemplo. A regulação de serviços públicos privatizados federais no Brasil, feita por agências reguladoras com capacidade técnica, com capacidade de investimento, de laboratórios, tem suas limitações. Vamos imaginar uma agência reguladora lá em Santinês, em Timon, em Passo do Lumiar, com 3 ou 4 técnicos, com dificuldades orçamentárias, às vezes com interferência política. Será mesmo que essa regulação de serviços no nível municipal é a melhor alternativa para esse tipo de serviço? Então, são muitas dúvidas que esses processos de privatização mediante concessões no estado do Maranhão têm levado, e acho que a população, até o momento, a população paga a conta. No menor reajuste foi 48%, que foi Ribamar e Passo do Lumiar. No maior, tem casos de até 400% de reajuste em determinada tarifa. Santinês, por exemplo, se implementado o contrato, o reajuste médio seria de 42%, mas os consumidores residenciais teriam na tarifa mínima, aquela de até 10 metros cúbicos, um preço de R$ 3,00, como mencionei há pouco, é o caso de Santinês, por metro cúbico de água. 100% de reajuste em relação ao preço que a CAEMA pratica hoje. Eu acho que, no momento que a gente pode falar dessas privatizações, é que o povo está pagando a conta. Deputado, eu gostaria de comentar aqui. Não, na verdade, o que se tem de muito no processo de concessões à iniciativa privada são mitos, né? São situações ditas repetidamente. Até porque o governo federal, na semana passada, o ministro Kassab deu uma entrevista que colocou que a saída para a universalização do saneamento no país são as parcerias públicos-privadas. Ou seja, o governo federal já está pensando em uma nova vertente. Até por conta da crise econômica que o país está vivendo, a lei de saneamento que foi aprovada, em que prevê que em 2033 nós precisaríamos de mais de 500 bilhões para fazer a universalização do saneamento, dos seus 4 eixos, de água, esgoto, drenagem urbana e a questão dos resíduos sólidos, que nós não podemos esquecer. No caso específico do município de Timon, a questão tarifária a população não sentirá, muito pelo contrário, até porque mais de 60% da população paga hoje R$ 28,00 a tarifa mínima. A tarifa mínima ficaria em torno de R$ 27,90. Sem falar também que o escalonamento. O que também tem que ser observado nesse sentido é que as tarifas hoje praticadas, por exemplo, que você citou no início do programa da Capital Campo Grande, mais de 60% da população paga tarifa mínima. O que também tem que ser investido, Luiz, e aqui tem que ficar claro, recentemente eu li um editorial do governador Flávio Dino, do volume de investimentos que será feito na CAEMA. Isso é válido e salutar demais, mas nós temos aqui, hoje no município do Maranhão, acredito que a CAEMA, a doutora Elizabeth pode até ter esses números com mais precisão, mas a CAEMA atua em 140 municípios, salvo engano. Existem hoje no Maranhão 20 SAAs. Ou seja, os mais de 70 municípios não têm nenhum órgão que cuide da área de saneamento. Então, nós precisamos também tratar a questão do saneamento no Estado com essa vertente, com a organização técnica dos municípios, a organização operacional. Eu vejo, porque a concessão, a delegação do serviço para o privado, não vejo com maus olhos, muito pelo contrário. Até porque a universalização, o cidadão é que aponta. A questão rural, que o nosso amigo do sindicato falou, é uma questão que realmente não está no contrato, mas é uma questão que o município não foge. Tanto que o SAAI, no caso específico de Timon, continuará a existir para fazer termo de convênio e contrato com a própria FUNASA, com a gestão da zona rural. E precisamos estabelecer critérios do que é comunidade zona rural. Até porque hoje,
para você aprovar um projeto de abastecimento d'água na própria Codevasf, onde tem o maior número de recursos, é preciso um limite mínimo de 40 famílias. Eu trabalhei e coordenei um programa de água no Maranhão, no interior do estado, onde se chamava Água para Todos. Coordenava a fiscalização desse programa. A nossa meta era instalar 4.300 cisternas em comunidades difusas. Nós atingimos 8.000 cadastros de famílias aptas a receber a cisterna, com o NIS, que é o incentivo social, e que infelizmente não conseguimos atingir a meta por conta das casas de palha no interior do estado. Então, assim, a pobreza é extrema. Então, precisamos olhar também essa vertente, que o próprio Ministério das Cidades já opta por esse modelo, já aprova esse modelo. Hoje nós temos 302 concessões no país. E muitos de sucesso. Mais de 70% dessas concessões são em municípios com menores de 50 mil habitantes, ou seja, é outro em verdade. Inclusive... Deputado, o senhor sabe que a lei de saneamento, ela proíbe que haja investimento público em concessões onerosas, né? Então, o senhor acha que isso não é o caso, por exemplo, de inviabilizar que essas cidades e essas comunidades rurais que o senhor acaba de dizer, elas deixem de ser atendidas? Porque, veja, o mecanismo hoje que funciona e funciona no país inteiro, e as melhores prestadoras de serviços do país são as companhias estaduais, é o mecanismo em que se une o município superavitário com o município deficitário e torna viável o saneamento. Eu entendo que um estado como o estado do Maranhão, que realmente é muito pobre, que passou anos sem larga escala de investimento, ele sofre ainda mais com essa questão. Mas, por outro lado, justamente nesses estados em que há maior pobreza, como tornar viável isso? Se veja, até os recursos, houve um ciclo intenso de investimentos por meio do PAC 1, PAC 2 e o PAC 3, a gente ainda não tem conhecimento de quando virá pela crise que o país enfrenta. Mas o fato é, com esse grande número de investimentos que aconteceu até hoje, apesar disso, o estado do Maranhão não teve a capacidade de captar esses recursos. Hoje, nesse momento em que o governo do estado anuncia mais de 697 milhões em recursos para investir, e principalmente nas cidades de menor IDH, mais de 30 cidades serão atendidas e terão sistemas plenos. Nesse momento em que a gente tem essa circunstância, conceder a iniciativa privada, em que a lei de saneamento prevê claramente no seu artigo 50 a proibição de conceder, de dar recursos da União a concessões onerosas, será que não está na contramão entregar esse serviço à iniciativa privada e, com isso, também viabilizar o cruzamento de subsídios? Não, eu acredito que não, Elizabeth, até porque a própria FUNASA trata dessa universalização rural e os recursos municipais também tratarão dessa vertente. Posso falar porque conheço e sou da base do município de Timon. Mas quando você coloca também aí dos altos investimentos feitos pelo PAC 1 e pelo PAC 2, não adianta apenas investir. Hoje digo com razão e com plena convicção, se o país tivesse 500 bilhões para investir em saneamento, nós não teríamos mesmo assim a universalização. Por que digo isso? Porque nós temos aqui hoje contratos no Maranhão de 2007, 2009, 2008, 2010, que não foram concluídos. Caso de Timon, por exemplo. Timon recebeu um avultuoso volume de recursos na área de saneamento. E esse recurso hoje está sendo pedido pela devolução do Ministério das Cidades por conta da não execução da obra de esgoto sanitário. Porque o que acontece? Hoje, o governo federal, com muita boa vontade que foi feito o PAC, com muita boa vontade foi tudo isso foi feito. Mas o que ocorreu? Principalmente no exterior do estado. Obras não conclusas, obras que estão há anos em paralisação. É o caso que o Luiz Pedro citou, Bacabal. Bacabal está pensando em fazer a concessão. Nem sei que ponto está esse processo lá. Mas o que eu vi quando visitei Bacabal, porque sou membro da comissão de obras, foi uma obra de esgoto que começa sem ponta-cabeça, que não tem uma estação de tratamento de esgoto, apenas rede coletoras, sem nenhuma estação elevatória, ou seja, sem nenhuma fiscalização. Não adianta apenas ter os recursos para investimento, a gente tem que investir bem, até porque são recursos públicos que estão sendo investidos. Concordo que esses recursos fazem falta. Agora nós temos que bem aplicar. Eu tenho informação, e aí a senhora até pode falar melhor, que a CAEMA tem contrato de 2007 com a Caixa Econômica do Ministério das Cidades, da ordem de 150 milhões, e fez outro contrato em 2010 de mais de 200 milhões na área de saneamento. E aí, por que esses recursos hoje, de fato, não trazem resultados positivos para o saneamento da Grande São Luís? Tem um exemplo claro, e assim, eu torço muito e concordo com essa leva de investimentos que o governador está fazendo, mas também nós precisamos olhar o que ficou para trás. Um órgão que hoje é deficitário, hoje é um órgão que nós não produzimos 50% de água, um pouco mais de 50% para o interior do estado, nós tratamos apenas 5% do nosso esgoto, a capital de São Luís só trata apenas 8% do seu esgoto e
O que está sendo de prejuízo? Nossas praias poluídas, o turismo nosso assim, em queda. Vou pedir licença para corrigi-lo. Na verdade, a capital só trata 4% do seu esgoto. E isso será feito em breve e concluído até 2017, a capital passará a tratar 70% do seu esgoto. Eu destaco novamente, deputada, o Estado passou muitos anos, mesmo com o PAC 1 e o PAC 2, sem acessar recursos, sem fazer uma boa gestão na empresa. No momento em que o governador coloca como ponto 1 do seu programa, Água para Todos, e coloca o investimento em saneamento como prioridade, manifestando isso claramente por meio dos investimentos em que ele aporta para a companhia, justamente nesse momento a iniciativa privada acena, ingressa no Estado com processos duvidosos, participando de licitações que são sujeitas a questionamentos, como bem ressaltou o doutor Zagallo, e nesse processo a iniciativa privada chega para acessar os mesmos recursos, só que não acessando agora os recursos não onerosos, só podendo acessar os recursos onerosos, ou seja, dinheiro mais caro para investir. Nesse momento ela ingressa no Estado, num processo complicado do país, empresas que participam desse processo duvidosas também, que a gente tem visto por aí, mas não vou entrar nesse mérito. O fato justamente nesse momento em que há claramente um apontamento do governo do Estado, a gente não pode responder pelos erros do passado e nós conhecemos, são muitos. Mas justamente nesse momento em que há uma política clara de investimento, há uma política de gestão, como bem ressalta o presidente Davi Telles, saneamento só se faz de duas formas, investimento público e boa gestão. Então, justamente no momento em que se busca investir, que se busca boa gestão, equacionar os problemas do passado, há uma agressividade da iniciativa privada. Santo Inês é um exemplo, né? Nós temos um processo lá de pedido de retomada em que nós recentemente tivemos uma decisão favorável à companhia. Santo Inês é um município em que há recursos para serem investidos lá, em que há manifestamente, claramente, um projeto, um plano para ser concretizado naquela cidade. Será que a população vai gostar que a iniciativa privada ingresse nesse município com altas tarifas e, em contrapartida disso, sem acessar recurso não oneroso, porque é necessário? Eu realmente tenho dúvidas sobre isso. Só para ajudar o debate, só para concluir esse bloco também, dizer o seguinte, que eu não estou aqui colocando, e eu acredito, e faço jus às palavras do doutor Davi Telles. Realmente ele tem razão, só se faz saneamento com recurso e com boa gestão. Caso que não aconteceu especificamente no município de Timon, até porque semana passada eu participei do encontro da Assembleia Geral da ASEMAI, que são a Associação dos Órgãos Municipais de Saneamento. Tivemos experiências exitosas que nem se passa pela cabeça de fazer uma concessão, uma delegação de serviço, porque não há necessidade. Nós só estamos aqui agora, nesse momento, discutindo concessão privada, porque os órgãos não fizeram o seu papel durante toda a vida pública. Nós temos órgãos que eu tive o prazer de conhecer, por exemplo, de Santo André, que é altamente sustentável, o DEMAI de Poços de Caldas. O que nós estamos buscando são alternativas para a universalização do saneamento. Então, é isso, cidades ricas. Não, só um intervalozinho para a gente voltar. E aí, o senhor continua com a palavra. Vamos aqui para um rápido intervalo. Vamos agora para o nosso terceiro bloco de debates e agradecemos a presença dos nossos debatedores. Elizabeth Oliveira Góes, advogada e assessora de concessões e regulamentação da CAEMA, Companhia de Águas e Esgoto do Maranhão. Guilherme Zagallo, advogado e assessor jurídico do Sindicato dos Urbanitários do Maranhão. Rafael Leitor, deputado estadual pelo PDT e vice-presidente da Comissão de Obras e Serviços Públicos da Assembleia Legislativa, e Francisco Soares, ex-diretor da Agência Reguladora dos Serviços Públicos do Maranhão. Volto aqui a palavra ao deputado Rafael Leitor. Como a gente estava dizendo, né, Luiz Pedro, nós temos alguns mitos da concessão. Como eu estava falando, a gestão pública eficiente, óbvio que não vai precisar do capital privado, e não só no saneamento, em vários outros setores. Você vê o governo federal trabalhando com várias concessões, você vê no setor de rodovias, você vê hoje aqui no setor energético. A CAEMA, a SEMAR, por exemplo, passou por um processo de privatização, não é a melhor companhia, mas melhorou muito além, até porque temos exemplo disso bem claro no nosso estado.
O Estado do Piauí, as empresas do Estado do Piauí estão querendo vir para o Estado do Maranhão por conta da questão energética da SEMAR que oferece. Deputado, e no caso da SEMAR, os sindicatos urbanitários também representam essa empresa. Nós temos na SEMAR uma das energias mais caras do país. Então, é mais ou menos o mesmo remédio que está querendo se aplicar agora ao saneamento. Transferir para a população o preço da melhoria na eficiência do serviço. Eu acho que a gente tem muito o que fazer na gestão pública do saneamento. O senhor mencionou o caso aí do seu município, Timon, dando exemplo de R$ 27,00 a tarifa da maioria dos consumidores. Isso daí é quase 2 vezes o que paga o consumidor da CAEMA para a mesma classe tarifária. Na CAEMA é R$ 1,49 o metro cúbico de água, em Timon está R$ 2,78. Ou seja, é preciso que a pessoa, o cidadão maranhense que está ouvindo aqui esse debate, saiba que a privatização, as concessões implicam num aumento excessivo e, no entendimento do sindicato, abusivo do preço das tarifas de água. Doutor, mas com 1,49 o senhor também não faz gestão. Dados os números que nós estamos mostrando aqui, que a CAEMA é uma das piores concessionárias no Estado. Por decisões do passado, só 1/3 dos consumidores da CAEMA possuem hidrômetro. A empresa está contratando agora, está fazendo uma licitação, ela tem 120 mil hidrômetros adquiridos no governo anterior que não foram instalados. É um crime isso que aconteceu no passado na gestão da empresa. Houve uma renúncia de receita, aí as pessoas pagam tarifa mínima, não tem preocupação em conservar a água, eu estou pagando pela tarifa mínima mesmo, ou seja, isso acaba criando um descompromisso. Os indicadores da CAEMA de perdas operacionais são elevadíssimos, sobretudo porque 2/3 dos consumidores não tem hidrômetro na porta da sua casa. Então, o aumento do número da instalação de hidrômetros que vai acontecer na CAEMA, esperamos que isso aconteça no menor prazo de tempo possível, vai melhorar a arrecadação da empresa, vai melhorar a eficiência do serviço, porque diminui o desperdício. A gente está tendo que fazer, o Estado hoje, cada um de nós aqui, desembolsar valores expressivos para ampliação do sistema Italuís, para perfuração de novos poços. Aqui São Luís, uma boa parte do consumo são de poços subterrâneos. Ou seja, nós temos muito o que fazer na gestão pública com preços justos, não os R$ 2,78, me desculpe, do seu município, talvez não o R$ 1,49 que a CAEMA cobra hoje, mas com preços justos para levar água. Mas também vamos fazer justiça, né? Porque a CAEMA, eu tenho observado várias contas que está cobrando água e esgoto 100%, né, sem oferecer esse serviço. Tanto que a doutora Elizabeth colocou que apenas 4% desse esgoto é tratado. Então, vamos também ser justos com a nossa população da região metropolitana. E até o STJ já decidiu sobre essa matéria. A cobrança do esgoto, ela não necessariamente é necessário o tratamento. Basta que haja coleta para que possa haver a cobrança e integral. O STJ já se pronunciou sobre essa matéria, e em definitivo. Tanto que o nosso contrato do Timon só prevê até 80% com coleta e tratamento, porque a lei é bem clara que você tem que dar um tratamento adequado para poder você cobrar um percentual do valor da água. E hoje a CAEMA, infelizmente, em vários pontos da cidade já tem um contato com contas que ela cobra 100%. O que nós temos que colocar também aqui, doutor, é que saneamento tem que deixar de ser uma política de governo e passar para ser uma política de Estado. Concordo. Nós temos o que nós temos que resgatar, uma gestão eficiente. Estamos falando a mesma língua. Estamos. Agora, isso com operadores privados, sobretudo com agências reguladoras frágeis, o senhor não vai poder me desmentir. Quantos funcionários tem a agência reguladora de Timon? Hoje nós temos 6 funcionários. 6 funcionários. 6 funcionários. Como é que vai enfrentar uma empresa com mais de R$ 1 bilhão de patrimônio, que tem condição de contratar consultoria? Existe já um laboratório, por exemplo, lá em Timon? O laboratório de análise de água. O SAAI já tinha. Até porque, vale ressaltar mas que isso é o SAAI para a zona rural. A agência reguladora é outra. Tanto a questão do SAAI, aqui vale ressaltar bem firme, que todo o patrimônio do SAAI está sendo delegado ao poder privado. Todos os investimentos que o poder privado vai fazer, vai retornar ao ente público depois de 30 anos. Por isso a concessão também é fundamental. Depois de 30 anos de concluídas as metas contratuais, todo esse patrimônio volta para o poder público. O cidadão não está sendo lesado, não está sendo feita entrega de patrimônio. Você sabe por que o senhor tem que cobrar uma tarifa mais alta? A tarifa, não houve aumento de tarifa, doutor. Mas, a tarifa é a o senhor mesma. sabe por que o senhor tem que cobrar uma tarifa mais alta? O senhor prevê uma tarifa mais alta? O senhor sabe por quê? Mas eu não estou prevendo. Não.
A tarifa, pelo contrário, ela vai ter redução. A tarifa hoje em Timon, só para concluir, a tarifa hoje em Timon é cobrada por área. Eu, por exemplo, só moro eu e minha esposa. São 2 pessoas na casa. Eu pago R$45, eu estou com a casa aberta ou fechada. Hoje, com a instalação do hidrômetro, eu vou pagar a tarifa mínima e vou continuar pagando. Minha conta vai sair de R$45 para R$27,90. E isso não é o que eu estou falando na regional. Você sabe qual é a conta da tarifa mínima da CAEMA? Sei. R$1,49, como o doutor falou. R$14,90. Mas sabe qual é a diferença entre a sua gestão privada e a gestão da CAEMA? É que a sua gestão privada vai pagar mais caro para acessar recurso e por isso ela vai ter que ser mais cara. A cobrança da tarifa terá que ser mais cara. A gestão da CAEMA, ela é feita com recurso público, ela tem a possibilidade de acessar recurso não oneroso e por isso o dinheiro que ela acessa público para fazer investimentos é um dinheiro muito mais barato. E isso torna possível uma tarifa mais barata. Eu gostaria de entrar nessa parte do debate, porque uma coisa que eu percebo é que no debate do público e do privado, uma questão que acaba servindo como divisor de águas e é muito mal entendida pelo consumidor é a questão das tarifas. Né? Eu entendo que a tarifa ela não é um prêmio nem um castigo. Eu vejo muita pessoa dizer o seguinte, não, mas o serviço público não é bom, então a tarifa deve ser baixa. Né? E, na verdade, a tarifa ela é um cálculo científico que é feito para suportar um investimento a partir de um ciclo futuro e não olhando para trás. A tarifa não olha para trás, não é? O que eu vejo que cria uma cortina de fumaça em torno da tarifa, e a gente vê isso muito na questão do transporte público, a gente vê o prefeito enfrentando dificuldades políticas quando ele tem que fazer um reajuste tarifário ou uma revisão tarifária. Por quê? Porque o consumidor não sabe como se opera essa questão tarifária. Né? A tarifa ela tem que representar o somatório de todos os custos daquele serviço público, considerado prudentes, porque eu não posso investir de uma forma que quebre a modicidade tarifária e pese no bolso do consumidor. Então, os investimentos prudentes somados, eles vão precisar ser suportados. E quem vai suportar isso é a tarifa. Então, quando eu falo em tarifa, eu estou olhando para frente. Eu planejo um ciclo de 3 anos de investimento. Não é? Acontece muito no setor público, quando eles gerenciam um serviço essencial, é que, tendo uma gestão ou não, quando o consumidor não pode pagar aquele serviço, quem paga a conta é o contribuinte. Aí eu vejo uma grande injustiça, não é? Que às vezes aquele cidadão que não tem condições de nem utilizar aquele serviço, ele acaba pagando o contribuinte. Quando o serviço vai para a iniciativa privada, essa questão tarifária ela fica clareada. Por quê? Porque a iniciativa privada, para promover uma revisão ou um reajuste tarifário, precisa aí do olhar atento da agência reguladora, e concordo que tem que ser uma agência forte, não só no sentido de autonomia, mas ela tem que ter um corpo técnico absurdamente preparado para tratar aquilo de forma científica, e esse olhar científico na tarifa, na planilha de custo, é que vai ensejar notas técnicas que vão a audiências públicas, vão consultas públicas, de forma que a gente faça naquele ponto, não é? Passe a régua naquele ponto e diga, olha, a partir de agora, se a gente quiser um serviço nesse montante, nessa qualidade, e que garanta uma modicidade tarifária dessa ordem, a tarifa é essa. Então, isso a gente vê muito hoje no serviço de telefonia e no serviço de energia elétrica. Nós temos na telefonia uma Anatel, que é uma agência, no governo, fraquíssima, né? Ausente, não descentralizou o serviço nas suas regiões. E vemos a ANEEL, que é uma agência forte, que atua, e a FEMAR tem uma tarifa alta, é verdade, por quê? Porque a prestação da distribuição de energia no Maranhão é muito difícil. Nós temos um contexto geográfico terrível. Nós temos que vencer, às vezes, distância de 50 quilômetros para abastecer 2, 3, 4, 10 famílias.
Então, diferente de uma área adensada, a nossa tarifa fica muito alta. Isso não está acontecendo nos serviços privatizados de saneamento. As empresas, com toda a expressão da palavra aqui, elas estão recebendo só o filé. Osso e pescoço vai ficar para o Estado, vai ficar para o município, a FEMAR, quando vai ficar para a CAEMA, ela atende todo o Estado. E deputado, cada um de nós vai pagar essa conta. Além do cidadão que está pagando a tarifa de água do consumo urbano, a conta do consumidor rural vai ser paga por todos os maranhenses, se for prestado pela CAEMA ou, no caso de Timon e outros municípios, pelos SAAs. Então, a gente tem que enxergar o saneamento, a lei do saneamento fala em universalização do serviço. Universalização do serviço significa você atender a todo o universo de consumidores dentro do prazo da concessão, o que não está acontecendo aqui no Estado. O senhor mesmo mencionou que ao final do contrato 80% só de saneamento, ou seja, o contrato foi 100% em 9 anos de concessão. De água. Não, mas em água 1 ano. Em água 1 ano, a universalização da água, mas em 9 anos e 100%. Não é isso que você mencionou? Isso da zona urbana, porque também precisamos definir os critérios das comunidades rurais. Você não está falando também... Eu não quero aqui nem fazer uma crítica específica ao caso de Timon. Eu analisei o processo de Timon comparativamente aos processos dos outros municípios. Você precisa até que se seja feita justiça aqui. É um processo que está melhor estruturado. Eu li o plano municipal de saneamento básico de Timon. Comparativamente, por exemplo, ao de Santinês, não há nem o que comparar. Assim, não quero dirigir as críticas aqui ao município de Timon e ao seu processo. Eu acho que vamos dizer assim, há imperfeições, ele poderia ter sido melhor elaborado, mas com certeza, de todos os casos que aconteceu até agora, foi o que foi melhor estruturado. Então, não tome essas críticas como uma crítica ao que aconteceu no seu município. Mas como o senhor preside, vice-presidente da Comissão de Obras do Estado, e este assunto está acontecendo em vários municípios, talvez fosse interessante, Vossa Excelência, visitar os municípios onde já aconteceu a entrega, aqui no caso Ribamar e Pasto Lumiar, os dois municípios que estão com problemas na justiça, Santinês e Barra do Corda. Por quê? A gente consegue perceber um certo padrão já. Em todos foi só zona urbana. Em todos há problemas formais. Em todos os reajustes são excessivos. Em todos nós temos agências reguladoras municipais, como o senhor mesmo mencionou, meia dúzia de servidores, por mais abnegados e qualificados que sejam, não conseguirão fiscalizar um contrato de 1,5 bilhão quase. Eu queria... Só um comentário. Porque nós vamos fazer já as nossas considerações finais. Eu fazer outro bloco. A senhora podia iniciar, até dizendo o que a senhora quer dizer. Aí já vai para as considerações finais? Sim. Então eu preferia ficar por último. Meu vale, eu comecei a fazer feminino. Não, eu acho que como eu estou sozinho nesse negócio, eu vou terminar. Não, eu preferia, faça as honras, deputado, por favor. Então, Chico, conversa aí você. Bom, eu digo o seguinte, não se pode demonizar nem a estatização completa e nem a privatização. Eu acho que cada modelo, ele tem a sua forma de se consolidar. Eu uso o exemplo da energia elétrica, que eu fui inicialmente contra, combati, respondi processo, não é, contra a Eletrobras me processou porque eu denunciei o processo de privatização, mas eu acho que, no final, é um bom exemplo de privatização. Por quê? Porque conseguimos colocar uma agência reguladora forte. O modelo de telecomunicações, por exemplo, universalizou de uma forma impressionante a telefonia, mas eu não vejo ninguém elogiar o serviço de telefonia. Não é? É um serviço distante, você não consegue nem rever o seu contrato. Na questão de água, é um fato novo realmente, não é? Me parece, pelo que foi dito aqui, que o processo de privatização negociou a parte mais lucrativa do negócio, deixando a área, vamos dizer assim, o osso, fora do ambiente contratual. Isso é preocupante, porque vai voltar para o Estado a prerrogativa de ter que fazer a universalização nessas áreas. Então, eu imagino que, com muito cuidado, com atenção aos contratos, com a lei das concessões,
cumprindo todos os ritos aí, a gente pode, com a fiscalização dos agentes públicos, levar o procedimento de privatização a um bom termo. Né? Essa é a minha visão. Muito obrigado. Discordando um pouco da questão do exemplo da KM, eu acho da SEMAR, a SEMAR melhorou a eficiência do serviço, mas a um custo muito alto para a população maranhense. Centenas de milhões de reais foram transferidos aos acionistas da SEMAR, na forma de lucros que foram distribuídos e que foram custeados pelo povo pobre do Maranhão. Então eu acho que houve uma melhoria, houve, mas o custo disso foi muito elevado para a sociedade. No caso, me parece que agora se pretende desenhar a mesma receita no saneamento, um serviço caro, um serviço juridicamente questionável, com problemas formais, um serviço que separa o filé do osso e pescoço, né, zona urbana, zona rural, ou seja, um serviço com limitações quanto à universalização, ou seja, ao final dos contratos não está assegurado que toda aquela zona urbana, não estou falando, deputado, aqui já de Santimon, estou falando aqui de outros casos, eu li os contratos de Ribamar, Passo do Lumiar e Santinês. Então, por tudo isso, com um sistema de regulação frágil, como já debatemos aqui, eu acho que nós precisaríamos rever o que já aconteceu, rever mesmo os procedimentos, rever a legalidade. Se for continuar privado nesses municípios, temos que ter uma agência reguladora estadual. Imaginemos, é impossível que nós tenhamos empresas poderosas, com técnicos, laboratórios, sendo controlados por técnicos, por mais esforçados que sejam, sem laboratórios, sem infraestrutura, às vezes sem uma viatura para ir fazer uma coleta de água, uma coleta das emissões dos efluentes de esgoto. Enfim, eu acho que o modelo que nós estamos adotando para o Maranhão, nesses municípios, é caro e inadequado. Bom, quem fala agora, doutora... Seu Cavaleiro. Queria agradecer a oportunidade, Luiz, por mais essa mesa redonda e colocar que a universalização do saneamento no estado do Maranhão, ela traz aqui a gestão pública, que deve e tem que ser eficiente, coisa que não foi ao longo dos muitos anos, e que o setor privado que vem atuando no estado do Maranhão, principalmente nesses 3 municípios, e principalmente no município de Timon, vem com a proposta de universalização em menos de 10 anos, né, que é até 9 anos. Dizer que o município de Timon, especificamente, deveria passar por um processo como esse. Primeiro porque a gestão anterior da gestão atual pegou uma obra inacabada de esgoto. Mais de 18 milhões de reais foram investidos e não tem 1 litro de esgoto tratado. Não construíram uma estação elevatória, não construíram estação de tratamento. Ou seja, nenhuma gestão pública, por mais eficiente que fosse, conseguiria colocar aquela obra para funcionar. Então a gestão, a concessão desse serviço ao privado vem também a dar essa dignidade para o município. Nós estamos em frente a uma capital teresina com 165 mil habitantes, né, e sem nenhum litro de esgoto tratado. E outra, esse contrato, volto a repetir, ele é um contrato regulado pela agência reguladora e eu também, como parlamentar e como todo cidadão, tenho que fiscalizar. Até porque eles têm cláusulas, têm planos de investimentos que têm que ser cumpridos para que as metas sejam estabelecidas. Agora, pode ter certeza que também como deputado, defendo, inclusive no início do debate coloquei que mais de 50 municípios não têm um órgão para cuidar do saneamento no município. Precisamos avançar muito na política de Estado com relação ao saneamento, com debate com os prefeitos. A família tem que entrar nessa discussão, que os prefeitos também têm que investir em saneamento, em corpo técnico, para a gente conseguir tirar o Maranhão desse mapa terrível, desse IDH, nos piores do país. Doutora Elizabeth. Bom, também agradeço aí o convite para participar. Eu gostaria de dizer em nome da CAEMA que a gente sabe que existem muitos problemas no Estado, mas o Estado tem trabalhado para equacionar essas questões por meio de investimento público. Estamos inaugurando nosso escritório de projetos em parceria com a agência reguladora, com o governo do Estado, para auxiliar os municípios na elaboração dos planos de saneamento. Nós sabemos das dificuldades dos municípios do Estado do Maranhão e é nosso objetivo que haja um planejamento do setor. E para isso a CAEMA vai dar suporte a esse trabalho com base na lei de saneamento. Nós formatamos dentro da estrutura da empresa uma assessoria para cuidar só dessa questão, justamente com a preocupação de planejar o saneamento, de investir no saneamento. Também estamos trabalhando em conjunto com a agência reguladora com o objetivo de estruturar. O Estado tem dado suporte para estruturar essa agência reguladora de tal forma que nós possamos trabalhar em conjunto. Foi dito aqui sobre a necessidade de uma revisão, de uma remuneração do capital,
de que os reajustes e revisões tarifárias estejam bem fundamentados, para que não haja um prejuízo para o consumidor, para que ele não seja por demais onerado pela falta de gestão do saneamento. E nós estamos trabalhando nesse sentido, a CAEMA tem trabalhado nesse sentido. Nós não podemos responder pelos erros que já aconteceram no passado, nós podemos responder com o que já estamos fazendo, com a concretização de estruturas para ordenação, para investimento e para alavancar o setor de saneamento do país. Sairemos de números precaríssimos e em muito pouco tempo traremos avanços para o Estado. Em esgoto em São Luís para 70%, o sistema Itaúsa vai trazer água e vai acabar com a intermitência do Estado de água, que é uma questão que já era histórica aqui. Temos muita coisa a ser feita, mais de 697 milhões de recursos, e o Estado cada vez tem sinalizado mais recursos para investir. Então, nós só gostaríamos de que a CAEMA tivesse a oportunidade de mostrar o quão é importante o saneamento integrado, o saneamento onde há o cruzamento de subsídios e que segue a lógica que tem sido seguida em todo lugar que tem dado certo no país. A lógica da regionalização dos serviços, a lógica do compartilhamento de competências entre Estado e município, trabalhando juntos com o propósito de tornar universal a prestação de serviços de água e esgoto. Obrigada. Bom, o Mesa Redonda discutiu sobre a privatização de sistemas de água e esgotos em municípios do Maranhão. O programa, que é de domínio público, está disponível no site da Assembleia, al.ma.leg.br, e conta com reprise toda segunda-feira às 9h30 da manhã. Obrigado pela companhia e até o próximo programa.